pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Hércules Souza e a gente vai estar iniciando uma série de vídeos falando sobre a nova aliança. Eu não sei quantos vídeos nós iremos fazer, mas vamos tentar abordar vários assuntos falando a respeito da nova aliança, amém? Para que o Espírito Santo abra cada vez mais o conhecimento meu e do seu coração através da sua palavra, para que a gente entenda mais sobre a obra consumada de Jesus Cristo. E no começo, no primeiro episódio, vamos falar sobre vamos falar sobre o que é a nova aliança. E a nova aliança é a aliança feita com o povo através de Jesus Cristo. Uma aliança feita por Deus com o povo através de Jesus Cristo. Porque até então o povo vivia debaixo da aliança feita com Moisés. Aliança que quando Deus fez com Moisés, Deus entregou as leis para Moisés. E essa aliança que o povo vivia era uma aliança totalmente condicional. Existiam condições para você ter relacionamento com Deus, para você falar com Deus. Basicamente, para você poder se relacionar com Deus, você tinha que cumprir a lei. E era uma aliança que o povo vivia debaixo, uma aliança feita com o povo de Israel, com o povo judaico, e o povo tinha que cumprir a lei para poder falar com Deus, para poder se relacionar com Deus. Então, o acesso a Deus era muito difícil e existiam muitas tradições dos líderes religiosos, onde que eles não cumpriam a lei e também viviam debaixo de uma hipocrisia, porque eles pregavam a lei, só que eles não viviam a lei que eles pregavam. Então eles acabavam trazendo uma certa hipocrisia para dentro da aliança. Aliança essa que o povo não conseguia cumprir ao pé da letra, porque na Bíblia fala a respeito de 10 mandamentos, fala a respeito dos 10 mandamentos. Só que se a gente for estudar a tradição judaica, a gente vai ver que são 613 leis que eles tinham que seguir. Então pensa, para você ter um relacionamento com Deus, você tinha que seguir 613 leis. E a gente vai falar a respeito dessas leis, não sei se a gente vai falar a respeito de todas, mas a gente vai abordar algumas leis que não estão nos 10 mandamentos, para a gente ter uma base de como eram as leis. Mas pensa, o povo tinha que cumprir todas essas leis para ter um relacionamento com Deus, para poder falar com Deus, e tinha toda essa condição. Por isso que foi feita a nova aliança. Tanto que na palavra de Deus vai dizer que se a velha fosse boa, não teria feito a nova, não teria introduzido a nova. E Deus vem e introduz a nova aliança através de Jesus Cristo. Aliança através do Evangelho de Jesus Cristo. Aliança através da obra consumada de Jesus Cristo, onde Jesus veio, cumpriu todas as leis, não errou em nenhuma delas, morreu, foi crucificado e ressuscitou. E a gente vive debaixo da nova aliança, debaixo da promessa da nova aliança, da promessa de Jesus Cristo. E o que é mais importante nessa aliança é sobre o relacionamento de Deus com o homem. Porque nessa nova aliança com Jesus Cristo, a gente não precisa cumprir séries de leis para poder se relacionar com Deus. A gente não precisa cumprir tradições religiosas para poder se relacionar com Deus. Nessa aliança com Jesus Cristo, na nova aliança, a gente precisa apenas crer que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador, acreditar, ter fé na obra consumada dele, que através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Porque Jesus fala, quem me vê, vê ao Pai. E ele fala que ele é o caminho. Para a gente ir até o Pai, o caminho é por Jesus Cristo. Então, essa nova aliança, ela não só é muito boa, como ela é importante a gente entendê-la e a gente crer nela e viver debaixo dela. Porque uma das coisas que a gente tem que começar a entender é que nós não vivemos debaixo da velha.
Nós não vivemos debaixo da antiga aliança. Isso que a gente tem que começar a entender, que a gente vive debaixo da nova aliança. Primeiro, a antiga aliança foi para o povo de Israel, foi para o povo judaico. A aliança com Moisés foi para o povo judaico. Nós, aqui no Brasil, não somos judaico. A gente não é Israel. A gente não é o povo de Israel. Então, não foi para nós aquela aliança. Aquela aliança não foi dada para nós. Então, a gente tem que entender isso. Primeira coisa que a gente tem que entender. Nós não vivemos debaixo do Velho Testamento. Nós vivemos debaixo do Novo, da Nova Aliança. Então, a gente vivendo debaixo da Nova Aliança, a gente tem que entender sobre ela, para que a gente possa se relacionar com Deus da maneira correta e da maneira que agrada a Deus. Porque muitos, por não conhecer, por falta de conhecimento, assim como eu já tive muita falta de conhecimento do que é a nova aliança, eu nem entendia sobre as alianças, porque eu vivia num ciclo religioso, onde o que eu via as pessoas falar, eu acreditava e eu achava que é daquela maneira que tinha que se relacionar com Deus, e eu apenas copiava aquela pessoa, porque aquela pessoa estava na igreja há mais tempo do que eu, e eu acabei vivendo debaixo de um jugo religioso. E graças a Deus, o Espírito Santo foi abrindo o meu conhecimento através de mentores, através de professores, e eu fui entendendo o que é a nova aliança, e eu tive que abrir o meu coração para ele ser um coração entendível, um coração aprendível, para que eu não continuasse debaixo daquela religiosidade. Então nós temos que entender a nova aliança por isso, porque a nova aliança, ela é o sacrifício que Jesus Cristo fez, para que hoje a gente tenha acesso a Deus, para que hoje a gente seja abençoado por Deus. E se a gente negar isso, se a gente querer viver debaixo da velha aliança, debaixo das tradições religiosas, a gente vai estar negando o sacrifício de Cristo. A gente vai estar recusando o sacrifício de Cristo. E isso Deus não aprova. Isso Deus ele não tolera, que a gente negue o sacrifício do Filho dele. Porque a gente quer viver debaixo da antiga aliança por formas religiosas, por tradições religiosas, e no Antigo Testamento era totalmente o esforço do homem para poder obter as bênçãos de Deus, para poder ter relacionamento com Deus. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, é totalmente sobre o que Jesus fez, não sobre o que nós fazemos ou o que nós possamos fazer. É sobre o que Jesus fez. O que Jesus fez tem que bastar para nós. A gente não tem que fazer sacrifício nenhum. A gente não tem que fazer esforço nenhum. A gente tem que entender o que Jesus fez já é o bastante para a nossa salvação, para a nossa provisão, para a nossa saúde, para todas as sortes de bênçãos. Porque Ele já nos deu a bênção. Nós já somos abençoados. Hoje, debaixo da nova aliança, a gente não precisa convencer a Deus com nossas obras para a gente ser abençoado. A gente não precisa convencer a Deus para a gente poder obter relacionamento com Ele. A gente já é abençoado, a gente já tem um acesso com Deus. Mas, infelizmente, a religiosidade, que é uma das maiores armas do diabo dentro da igreja, ela cauteriza a mente das pessoas e as pessoas vivem debaixo do jugo da antiga aliança. Porque na antiga aliança era totalmente sobre o esforço próprio. E isso mexe muito com o ego do homem. Porque o homem ele sempre quer fazer para poder ganhar alguma coisa. E mexe tanto que ele acaba esquecendo do sacrifício de Cristo. Ele acaba esquecendo do que Cristo fez
do que Cristo se sacrificou para que hoje a gente fosse abençoado, e ele tenta fazer sacrifício a mais. Ele tenta fazer mais sacrifício, sendo que o sacrifício de Cristo foi o suficiente. Ele tenta fazer sempre algo a mais. E ele acha que é pela força dele que vai conseguir alcançar o relacionamento com Deus, intimidade com Deus e as bênçãos. Só que hoje não é assim que funciona. Hoje, para você ter relacionamento com Deus, você tem que se relacionar com Jesus Cristo com uma forma de agradecer o que Ele fez, não pedindo para Ele fazer, porque Ele já fez tudo em sua vida. Hoje nós temos que agradecer a Cristo, agradecer pelo sacrifício dele e entender que Deus, Ele é bom. Ele é bom, Ele não é nada além de bom. Ele é amor e Ele não é nada além de amor. Entender que Deus, Ele não é um Deus irado. Entender que toda a ira de Deus já foi satisfeita. Já foi satisfeita porque Ele deu o Filho dele. Então, Ele estava irado com o povo, mas dando o Filho dele, Ele satisfez toda a ira do seu coração. Então Deus, Ele não é um Deus irado hoje. A gente tem que tirar essas ideias religiosas de que Deus ele nos pune, de que Deus ele nos abate, de que Deus ele precisa fazer que algo de ruim aconteça na nossa vida para nos provar. A gente não precisa convencer a Deus para que a gente sejamos abençoados. Pelo contrário, hoje Deus tenta convencer nós que a gente já é abençoado pelo sacrifício do Filho dele. Então, quando a gente não entende a nova aliança e a gente nem procura entender e a gente vive as tradições, a gente ora da maneira da antiga aliança, a gente adora da maneira que a antiga aliança adorava, a gente vive debaixo daquele jugo, fazendo tudo isso a gente está negando o sacrifício de Jesus Cristo, a gente está negando a obra de Jesus Cristo. E além da gente não ser abençoado, não andar em vitória, jamais a gente vai conseguir ser o sal dessa terra. Porque a gente não vai estar andando conforme Cristo quer que a gente anda. Jamais a gente vai conseguir ser a luz desse mundo. Porque a gente não vai dar a vontade do mundo de ser como nós. Porque se a gente viver de uma maneira religiosa, da maneira como os fariseus na época de Jesus vivia, a gente de vez atrair as pessoas para nós, a gente vai espantar as pessoas. E a gente não tem que se conformar com a nossa vida dentro da igreja, com a nossa salvação. Porque lá fora existem muitas pessoas que estão perdidas. Muitas pessoas que precisam de ser salgada pela palavra de Jesus Cristo. Muitas pessoas que precisam ter sede da palavra de Jesus. E a gente carregando nas nossas palavras a nova aliança, o que Jesus fez, a gente entendendo o que Jesus fez, a gente vai estar atraindo as pessoas para nós, porque as pessoas vão querer ser igual a gente, as pessoas não vão ter aversão, as pessoas não vão ter nojo. E todo mundo que tenta viver debaixo de religiosidade e debaixo de jugo, tenta cumprir a lei, essa pessoa ela sempre vai tropeçar. Essa pessoa ela sempre vai ter uma parte da vida dela que é hipócrita, porque ela vai pregar a lei, só que ela não consegue viver a lei. Porque ninguém conseguiu viver a lei a não ser Cristo, que conseguiu cumprir toda a lei. É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da série Nova Aliança. Não se esqueça de
estar se inscrevendo no nosso canal, ativando a notificação para receber mais conteúdos sobre o nosso canal e a continuação dessa série abençoada. Comenta o que você achou, se você gostou, dê um like no nosso vídeo e segue na nossa rede social também, no Instagram. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, amém? Até mais!